Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versos 40 a 42. Marcos 1, capítulo 1, verso 40 a 42. O tema da mensagem é: Senhor, socorre-me. Quantos aqui estão pedindo socorro? Senhor, é para ontem. O Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, viu? Salmo 121. Marcos capítulo 1, verso 40 a 42. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, pode-me purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Amém? Convido você a baixar sua cabeça e peça para que o Espírito de Deus venha falar com você. Senhor, eu quero abençoar todos os teus filhinhos, Pai, que estão aqui nesse culto presencial, aqueles que estão me acompanhando online, Pai, que o Senhor venha, Senhor, tocar em cada coração, Senhor, e que haja compreensão desta palavra que é recado de Deus. A palavra do Senhor é viva e eficaz, a palavra traz cura, traz libertação, traz salvação e aponta para aquele que tem todo o poder para curar, para trazer o milagre a qual nós anelamos ardentemente, Pai. Fale com teus filhinhos, Pai. Nos abençoe nesta noite. Leva a nossa mente cativa à tua obediência, Senhor. Amém, Jesus. A Bíblia dá um destaque aqui de um leproso. A Bíblia fala um homem que estava fadado à morte, porque a medicina não tinha solução para as pessoas leprosas. A partir do momento que elas estavam leprosas, elas eram separadas da família e tinham que morar num leprosário, num lugar, numa caverna, e assim ficavam os leprosos, porque eram uma ameaça à sociedade. E a lepra, naquele tempo, os religiosos, eles falavam que a lepra era a maldição de Deus. Para uma pessoa pecadora, uma pessoa que cometeu pecados, Deus lançou essa lepra. Então eles eram discriminados, porque as pessoas olhavam e falavam: essa pessoa é maldita, a maldita de Deus. Uma pessoa que era repudiada pelas pessoas, era discriminada. Então nós vemos aqui que este homem, ele um dia ouviu falar, a fama de Jesus chegou até o leprosário, e ele decidiu: eu não vou morrer leproso, eu quero a minha cura. E ele decide sair daquele lugar de morte, aquele lugar de caverna, aquele lugar fédido, um lugar terrível. Ele sai e vai ao encontro de Jesus, e quando ele se aproxima próximo, uma distância de 50 metros, próximo de Jesus, havia uma grande multidão, ele se ajoelha e ele brada: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E a Bíblia fala que Jesus sentiu uma profunda compaixão por aquela pessoa sofredora. E a Bíblia fala que Jesus se aproximou dele, tocou nele, e Jesus libera a palavra: ser curado deste mal. E a Bíblia fala: imediatamente ele foi curado. Eu quero declarar para você nesta noite que Jesus está aqui no nosso meio, e ele é acessível a todos. A primeira verdade que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendo aqui, que esse leproso, ele ouviu falar dos feitos de Jesus, e ele colocou no seu coração: eu vou ao encontro de Jesus. Mas eu vejo
também alguns obstáculos que esse homem enfrentou. O medo de ser frustrado, o medo de ser rejeitado, que Jesus não iria dar nenhuma atenção. Outro grande obstáculo, o preconceito dos homens por causa da lepra, porque ele poderia ser apedrejado pela multidão, porque o leproso ele tinha que ter uma sineta, ele tinha que gritar, o leproso está passando, e muitas vezes as pessoas odiavam, as pessoas desprezavam o leproso, e muitas vezes eles eram apedrejados até a morte. Mas esse homem também, ele enfrenta outro grande obstáculo, palavras desencorajadoras. Aceita essa situação, é irreversível, não tem cura, medicina não tem cura para o leproso. É Deus que permitiu essa maldição na sua vida. Deus não está nem aí. Então quantas palavras desencorajadoras ele recebeu, não só da sua família, mas dos seus amigos, as pessoas do leprosário. Escuta, você vai perder o seu tempo, você vai até esse homem chamado Jesus, o Messias, ele não vai dar atenção para você, você é um moribundo, sofredor, nós somos malditos para a sociedade, nós somos uma ameaça para a sociedade, você vai perder o seu tempo. Mas ele decidiu, eu quero um milagre. Então a primeira verdade que eu aprendo aqui, você tem que desejar ardentemente o teu milagre. E quando você decide, eu quero o meu milagre, você paga o preço, não é verdade? Se você quer receber o milagre de Deus, você tem que sair da zona de conforto. Ele saiu do leprosário, e ele vai ao encontro de Jesus, e ele supera todos os obstáculos. O maior obstáculo era a lepra, era a multidão, estava só, não tinha ninguém para interceder por ele, as palavras desencorajadoras, não tem jeito. Então quero dizer para você, tem jeito para você. Jesus, a Bíblia diz, Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre, e Ele é acessível a todos. Mas quando nós nos achegamos ao Senhor, nós temos que ter essa postura desse leproso, se humilhou diante do Senhor e adorou. A Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 5, verso 6, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque Ele no tempo oportuno, Ele vai te exaltar. Se humilhe diante do Senhor, não se humilhe diante dos homens, mas se humilhe diante da potente e poderosa mão de Deus, que é acessível, essa mão poderosa que declara em Mateus capítulo 11, verso 28 a 30, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu tenho alívio, eu tenho a cura, eu tenho a salvação, eu tenho a solução, venha até mim, e aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque Jesus Cristo, Ele é manso e humilde de coração, e achareis descanso, achareis o refúgio em Jesus. Em Jesus você vai encontrar salvação. Então quero dizer para você, Jesus interage conosco, buscar-me-eis e me achareis, clama a mim e eu responder-te-ei. Então aquele homem, ele clama, Jesus, se tu quiseres, tu pode me curar. Então a boa notícia que eu te dou, Jesus, Ele quer te curar. Ele é um Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia. A segunda atitude que eu vejo também, que este homem, ele teve, se ajoelhou e adorou a Jesus. Então essa definição de adoração fala de rendição. Eu me rendo, eu sou um pecador, os pecados que eu cometi são resultado dessa maldição, desse sofrimento a qual eu estou vivendo,
Mas a Bíblia fala, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento, mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? É Jesus. E a Bíblia diz, João 8:36, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livre. Então a boa notícia que eu quero dar para vocês, é você que está me acompanhando pela internet, Jesus está aqui no nosso meio, Ele tem um milagre para você nesta noite. Talvez você tenha a tua oração, Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode mudar minha situação, que aos olhos humanos é irreversível, não tem mais jeito, o casamento acabou, essa enfermidade, o médico diz, não tem solução, você está desenganado pela medicina. Mas Lucas 1:37 está escrito, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Mas o grande segredo, se humilhe diante da potente mão de Deus e adore o Senhor. Diga, Senhor, a despeito da minha situação, eu sei quem tenho crido, eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso e imagino. Aos olhos humanos eu estou desenganado, aos olhos humanos eu sou leproso, estou destinado a uma vida miserável e estou morrendo gradativamente, já não posso sonhar, já não tenho mais esperança, não tenho mais família, mas Jesus, Ele é aquele que quebra todo o ciclo de maldição na nossa vida. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então venha até mim, diz o Senhor. A religião discrimina, a religião aponta para o nosso pecado, você não tem jeito. A religião faz acepção de pessoas, se você tem dinheiro, o teu assento no primeiro lugar está garantido. Mas Jesus, Ele veio para quebrar todo preconceito, Ele veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Então quero dizer para você, Jesus olha para você com compaixão. Jesus sentiu, a Bíblia fala que Jesus foi tomado por uma compaixão profunda pelo sofrimento daquele homem. Então eu quero dizer para você, Jesus se compadece do teu sofrimento. Talvez você está passando dificuldade na área emocional, sentimental, espiritual, conjugal, não sei, mas eu quero dizer para você, assim como um pai, uma mãe fica incomodado quando um filho está com dor de cabeça, uma coisa simples, eu quero dizer para você, Deus, Ele se compadece de você, você é amado do Senhor, você é um filho amado, que a Bíblia fala que Deus te amou de tal maneira, que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Ele não poupou seu próprio Filho, como não vos dará graciosamente tudo aquilo que eu preciso? Não é pelos teus méritos, mas é pelos méritos de Jesus, que você pode declarar. João capítulo 8, João 14, verso 13, tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei. Então o nome de Jesus tem crédito. Então você pode pedir, é no nome do teu Filho Jesus, eu reivindico essa cura, porque Jesus tem mérito. E a Bíblia fala tudo, Mateus 7, 7 e 8, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, quem pede recebe, quem busca encontra. Irmãos, muitas vezes a gente ora e não vê resposta imediata, mas persevere, 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 persevere. O inimigo vai falar assim, a tua oração, a sua fé
persevere, porque Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz claramente, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto, Ele ouvirá teu clamor e te abençoará. Ele é acessível a todos, Ele interage conosco. O que você ligar aqui na terra é ligado nos céus. O que você proibir aqui na terra é proibido nos céus. Então, queridos, muitas vezes você passa dias, meses orando, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai falar assim para você: eu ouvi o teu clamor e vou fazer uma obra espetacular na sua vida. Queridos, eu estava hoje caminhando, fazendo a caminhada de casa, da igreja para casa, lembrando tanta tribulação que a gente já passou. Minha esposa passou por 2 vezes câncer, aos olhos humanos, complicado, esses 2 momentos, que era algo terrível. Meu filho 2 vezes operou o coração, um menino de 16 anos, minha esposa passou por um sequestro de 12 horas, falei: Senhor, o Senhor está nos preparando para algo grande, porque a Bíblia fala que as tribulações não se comparam com a glória que Deus vai se revelar na sua vida. Então eu vejo hoje o resultado na vida da minha esposa Mariana, o que Deus tem feito na vida dela, a unção, o poder, a autoridade, mas o diabo tentou ceifar, mas Deus permitiu a prova, e ela foi provada e aprovada. Então quero dizer para você, hoje o Senhor está falando: saia da caverna, saia do lugar de timidez, saia do lugar, daqueles que perderam o sonho, porque caverna é o lugar de quem perdeu o sonho, pessoas que ficam lá tolhidas: eu não quero mais viver, não quero ver mais ninguém. Queridos, lute e declare: Senhor, tudo que o Senhor conquistou lá na cruz é direito nosso, é nossa herança, todas as bênçãos que o Senhor tem para nós, eu quero tomar posse, porque o Senhor pagou um preço impagável, o Senhor se fez maldito para mim ser bendito, então não aceito essa maldição na minha vida. E nós temos poder, autoridade, quando nós oramos as promessas de Deus. Deus, Ele traz libertação. O que você ligar aqui na terra é ligado nos céus. Então quero dizer para você que muitas vezes você pode não estar leproso, mas o que é, eu falo, a lepra da alma? Mágoa, ressentimento, amargura. Sabe, uma pessoa amargurada, que não consegue liberar perdão, ela parece uma pessoa leprosa, porque ninguém consegue chegar perto, porque uma pessoa amarga só murmura, só reclama, ela tem lixo entolhido, ela está presa a pessoas. Por isso, amados, não dê lugar ao diabo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, verso 26, irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixe para amanhã para liberar perdão. Quando a tua esposa, teu esposo brigar, sabe, ficar magoado, então não fica com os dois de tromba, libera perdão, senão os dois não dormem a noite toda. Não se põe o sol sobre a vossa ira, quer dizer, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então seja humilde, libera perdão. E a Bíblia fala no verso Efésios 4, verso 27, não deis lugar ao diabo. Por isso, amados, quando você começa a ler a Bíblia e aplicar a palavra de Deus para a sua vida, você recebe a libertação. Os sofismas, os enganos, as mentiras caem por terra, e você começa a declarar: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Quando você começa a declarar as promessas de Deus na sua vida, você está incorporando a verdade, e a verdade libertará você, vai quebrar as cadeias, as mentiras, os enganos.
e você vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida. Você pode passar pelas lutas, pelas provações. Quando a Mariana estava lá na UTI, eu estava aqui pregando mensagem de fé, de encorajamento, de esperança, porque eu sei em quem tenho crido. Deus é Senhor da minha vida, da vida da Mariana. Então, queridos, hoje o Senhor fala para mim e para você: saia da zona de conforto, entra na batalha de oração e comece a clamar, e comece a declarar as promessas de Deus para a sua vida, porque a Bíblia diz, Jeremias 29, verso 11 até o 29, do 11 ao 13, fala assim: eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que você deseja. Eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, pensamento de vitória, livramento, de socorrer você, de abrir uma porta maravilhosa, de trazer cura para o teu câncer, de trazer libertação, trazer salvação, trazer alegria para o teu coração, trazer bênção para a sua casa, unir a sua família. Mas o Senhor fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Ele vai mudar a vossa sorte, Ele vai mudar a sua sorte. Eu não sei como está o teu ano, o ano 2025, mas eu quero declarar que hoje é um divisor de água, assim como este homem que estava fadado à morte, estava em putrefação, estava faltando parte do corpo, porque a lepra, as pessoas vão apodrecendo e tem que usar aqueles panos e se esconder para não mostrar o rosto, como a pessoa se encontra, é uma coisa terrível, o cheiro terrível. Mas aquele homem, ele se aproximou de Jesus e faz um pedido ousado: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Então, não sei o tamanho do teu problema, mas eu quero dizer para você: Jesus quer te curar, Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a tua história, Ele quer trazer honra, dignidade, porque nós vemos que aquele homem sentiu um lixo humano, ele era uma ameaça para a sociedade. Aos olhos humanos, aquele homem tinha vergonha da sua situação, a qual estava passando, mas ele olhou para Jesus e creu. Só Jesus pode mudar a minha história, só Jesus pode mudar a minha vida, só Ele pode me curar, porque a religião já me sentenciou à morte, já me jogou lá no buraco do esquecimento, lugar de caverna, lugar daqueles que não têm mais esperança. Então quero dizer para você: Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Então nós vemos a grande lição que eu aprendo aqui, que este homem, ele se chegou até Jesus. Olha as atitudes de Jesus. Este homem se aproxima de Jesus, Jesus sentiu compaixão, e Jesus se aproxima dele e toca naquele homem. Olha, gente, isso é lindo, porque quando Jesus se aproximou e dá atenção para aquele homem, Jesus não estava preocupado em perder seguidores, porque para a multidão foi um escândalo, como que ele se aproxima diante de um pecador, de um homem sentenciado por Deus para morrer essa morte horrível mesmo, porque ele é um pecador. E Jesus vai até ele e toca nele. Jesus, ele não está preocupado em perder seguidores, não está preocupado com likes, não está preocupado em agradar a multidão. Uma alma vale mais do que o mundo todo. Então quero dizer para você: você tem valor, você tem valor. Foi pago um preço de sangue por você. Se você fosse o único na face da terra, Deus mandaria o seu filho para morrer por você. Então quero dizer para você:
você tem valor. Tua mãe pode ter te rejeitado na infância, ou desejou abortar, desejou, sabe, se livrar de você, mas o Senhor te escolheu antes da fundação do mundo. Os planos que Deus tem para você é planos de restauração, de restituição. O Senhor tem dignidade para você, o Senhor tem coisas maravilhosas para você, porque Ele é Pai. Então hoje o Senhor quer quebrar todo esse ciclo de maldição, de achar que você é um coitado. Você, a partir do momento que você entregou a vida para Jesus, você se torna filho de Deus. As coisas antigas ficaram para trás, tudo se faz novo. Então aquele homem, quando ele chega até Jesus, ele clama, se tu quiseres, e Jesus sentiu compaixão profunda. E eu fui olhar um pouquinho o que significa no dicionário compaixão, e não consegue explicar. Sentiu dó, mas a compaixão fala de dor nas entranhas, fala de no mais profundo âmago, na dor nas entranhas. Jesus sentiu aquela dor, assim como uma mãe quando olha para um filho que está lá com câncer, e os médicos falam, não tem mais o que fazer. Uma mãe, ela sente aquela dor, ela quer que aquela doença passe para ela, ela quer poupar o filho, é uma dor muito forte, e Jesus sentiu compaixão, empatia. Jesus não ficou indiferente ao sofrimento. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele não fica indiferente ao nosso sofrimento, Ele se compadece de nós, porque a nossa tendência é sempre, Deus, se Tu és amor, porque o Senhor está permitindo tudo isso na minha vida? Se Tu és bondade, eu vejo os ímpios prosperando, os políticos corruptos cada vez mais enriquecendo, e eu aqui, Senhor, numa situação terrível, o Senhor não faz nada. Eu quero dizer para você, Deus está do seu lado, Jesus está do seu lado, Jesus está do seu lado. Então, para de olhar para as circunstâncias, dá ouvido à palavra do Senhor que diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, não te deixarei, não te abandonarei. O Senhor promete, estarei convosco todos os dias. Então, queridos, hoje o Senhor quer abrir nossos olhos para que vocês saibam que Jesus é acessível, Jesus está aqui neste lugar, e Ele está falando para você, eu ouvi o teu clamor, e hoje o Senhor se aproxima de você, e o Senhor toca na tua vida, e Ele toca quando você permite que o Senhor faça o mais importante, é liberar, arrancar tudo aquilo que não presta na tua alma, amargura, pecados escondidos. Aquele que encobre seus pecados jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, porque o pecado é como uma lepra. A pessoa que peca, ela se afasta de Deus, ela foge de Deus, porque ela se sente mal. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram, fugir de Deus. Mas ninguém foge de Deus, e Deus está sempre nos chamando, venha, Ele nos perdoa, e a Bíblia menciona, amados, que o Senhor é amor. Então eu quero terminar essa palavra, dizendo para vocês, que Jesus tocou, quando Ele tocou, Ele ministrou amor, perdão, aceitação, e restaurou a alma daquele homem que estava leprosa. Quando o marido, a esposa se abraçam, eles estão declarando, sabe, no toque, estão declarando aceitação, como é gostoso. Existem 5 linguagens do amor. Quando você abraça, beija a pessoa amada, você está demonstrando amor. Então quero dizer para você, quando Jesus tocou, Jesus demonstrou o amor. Imagina, Jesus
tocou numa pessoa leprosa. Quem tocava num leproso era contaminado com a lepra, mas quem tocou naquele homem era um homem santo, era um homem puro. Jesus é o Messias, é o Filho do Deus vivo. Quando tocou naquele homem, a morte bateu em retirada. E Jesus libera a palavra: ser limpo, ser liberto, ser restaurado, receba nova vida, receba a dignidade. Nesta noite o Senhor está dizendo para você: seja livre, receba a provisão de Deus, receba a tua libertação, receba hoje esta unção que quebra as cadeias na sua vida, porque hoje o Senhor te tira do buraco, o Senhor te tira desse lugar de morte, nesse lugar onde Satanás imperava, dominava. Hoje o Senhor te arranca do império das trevas e te transporta para o reino do Filho do seu amor. E o Senhor te dá autoridade, o Senhor te dá poder para você realizar as obras de Jesus, porque Ele te chama para você ser um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Ele pega uma pessoa que é capacho do diabo, Ele levanta como um príncipe. Ele faz o maior pecador, uma prostituta, ser uma mulher santa. Ele faz um bandido, um criminoso, se tornar um homem santo, porque Jesus veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para trazer dignidade. Ele veio para trazer alegria no teu coração e saber que Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de você. Então receba esta palavra. Aquele homem recebeu a cura e ele foi para a sinagoga mostrar para o sacerdote, porque Jesus deu essa ordem: mostra agora para os sacerdotes que você está curado e você está sendo livre e pode ser integrado à sociedade. E assim, amados, ele recebeu o ok do sacerdote. E aquele homem pôde testemunhar o milagre de Jesus. Então hoje o Senhor está falando, hoje Ele está mudando o teu patamar. Hoje o Senhor está dizendo, é profético, Deus está mudando o teu patamar. Você vai experimentar um tempo de honra, porque hoje o Senhor está quebrando maldição na sua vida. Deus está quebrando hoje cadeias na sua vida. E eu creio que Jesus está quebrando todas palavras imprecatórias contra a sua vida, trabalho de feitiçaria contra a sua vida. E eu creio que hoje o Senhor está dizendo: eu quero que você seja livre, eu quero que você seja abençoado, eu quero que você tenha dignidade, eu quero que você seja curado. E hoje essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Amém? Abaixe sua cabeça neste momento. Jesus, Ele é misericórdia, Ele é compaixão. E hoje Ele olha para você e diz para você: o que queres que eu te faça? Existe alguma coisa difícil que o Senhor Jesus não possa realizar? Entrega teu caminho ao Senhor nesta noite, confia nele e o mais tudo Ele fará. Eu quero me dirigir primeiramente a você que hoje veio talvez em busca de um milagre, mas o melhor do que o milagre é você convidar o Deus do milagre para entrar na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. A religião não tem a solução para você, não tem salvação para você, mas Jesus tem a salvação para você. Jesus significa Deus é salvação, e Ele faz esse convite: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Alguém aqui nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus, entendeu a mensagem? Aquele leproso recebeu a cura, mas recebeu melhor do que a cura, o Deus da cura, recebeu salvação, recebeu perdão, e nunca mais voltou para o leprosário.
Saiu do leprosário para agora um tempo de conquista, restauração da família, com certeza voltou para sua família. E Deus mudou a sorte daquele homem, porque ele buscou o Senhor. E a Bíblia fala: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não decepciona ninguém, mas se achegue a Ele com humildade, se achegue a Ele adorando ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus Criador do céu e da terra, mas é um Deus que se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos. Ele é um Deus acessível, que entregou seu Filho amado para nos dar vida e vida com abundância. E o melhor presente que o Senhor nos deu é o Espírito Santo de Deus habitar em nós quando você entrega a sua vida para Jesus. Alguém aqui nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, porque hoje eu gostaria de chamar nosso querido, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Tem mais gente? Quer entregar a vida para Jesus? Vem aqui na frente. Glória a Deus. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Tem mais gente, o coração está queimando. Vem aqui na frente e diga: Senhor, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. O Senhor me mostra, tem mais pessoas aqui que hoje Jesus quer mudar a tua história. E você ouviu a palavra. Eu pergunto para você: se você morrer hoje, você tem certeza que estará diante do Eterno? A morte é inexorável, um dia nós vamos partir. Eu pergunto: você tem certeza da sua salvação? Se não tem, venha correndo aqui na frente, porque todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Você que está me acompanhando pela internet também, faça essa oração comigo. Ore juntamente comigo, tá bom? Fala assim: Senhor Jesus, eu declaro com a minha boca e creio no meu coração que Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar. Nesta noite eu confesso que Jesus Cristo é o meu único, suficiente Salvador e Senhor. Amém. A Bíblia fala: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Amém. Nossos queridos vão orar por vocês, tá bom? Pode acompanhar nossos queridos. Parabéns, viu? Aleluia. Eu gostaria de chamar todos que precisam de uma cura. Vem aqui, porque eu creio que Jesus tem a cura física para você. Jesus é médico dos médicos, Ele dá a última palavra. Jesus vai tocar na sua vida. Jesus vai quebrar hoje todo o decreto de morte. A gente, com nossos intercessores, o Dácio, os intercessores, nós vamos ungir as mãos deles e nós vamos tocar em vocês. A Bíblia fala, amados, Marcos, capítulo 16, verso 18: porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então, quando a gente impor as mãos, receba pela fé o teu milagre, porque nós estaremos tocando em vocês, ungindo com óleo e declarando: ser curado. E você só receba, porque Jesus, Ele declarou: ser curado. Amém? Então nós vamos botar em prática essa palavra. E eu creio profundamente que hoje o Senhor está tocando hoje na tua alma doente também. Deus está tocando na tua saúde mental. Deus vai curar também. E eu creio que obras malignas das trevas cairão por terra
porque eu creio no poder da palavra de Deus. Você vai sair daqui para chegar em casa e dizer: olha, estou curado. Você vai mostrar, não para o sacerdote, mas vai mostrar para a sua família: eu cheguei na igreja arrebentado, doente, e eu estou curado. Amém? Creia somente e tu verás a glória de Deus. Creia somente. O que significa fé? Na Bíblia, Hebreus 11, verso 1. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então creia na palavra do Senhor, amém? Então nós temos o olhinho, e alguém está já ungindo as mãos dos intercessores. Paula, Malu, pode nos ajudar aqui? Nós vamos botar a mão nos nossos queridos. E quando alguém ungir com óleo e declarar: receba a sua cura, você pode já se assentar no banco, tá bom? Senão tem gente que vai ficar com a cabeça cheia de óleo, porque aí vai ser 10 intercessores orando por você. Então receber a oração, você vai se sentando, tá bom? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o cenário é complicado, caótico, na economia, e às vezes a gente se conforma. É a crise, estou perdendo meu negócio está indo à bancarrota, não consigo vender, não consigo fechar negócio, causa na justiça está amarrado. Eu quero te dar uma boa notícia: Jesus não somente cura, mas Jesus, Ele é o Deus da provisão. Jeová Jirê é o Deus da provisão. Eu estou sentindo uma unção de liberação aqui, de coisas travadas, gente. Isso traz tristeza, abatimento, e a gente fica se conformando. É a crise. Venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino, venha o teu governo. O governo de Deus não tem crise, não tem recessão, não tem miséria, não tem pobreza. Você vai invocar: Senhor, venha o teu reino nos meus negócios, na minha casa, na minha família. Venha o teu reino, porque o teu governo é justo e o teu governo é próspero. A Bíblia diz que do Senhor é o ouro e a prata. Do Senhor é o ouro e a prata. Do Senhor é o ouro e a prata. Irmãos, há uma unção aqui de liberação. Deus quer trazer alegria. A minha esposa compartilhou que essa semana foi uma semana, parece que de gastos. Mas o diabo é trombeteiro das bênçãos, porque eu creio que Deus está liberando grandes bênçãos para minha casa. O diabo é trombeteiro das bênçãos. Ele quer deixar a gente triste, abatido. Poxa, agora um prejuízo aí, tem que gastar um dinheiro que já estava tudo já certinho lá. Queridos, Deus tem muito mais para dar do que o diabo para tirar. Mas nesta noite o Senhor está quebrando. Se a gente sente na pele, a gente sente o que você está sentindo, irmãos. Se a gente, quando passa por luta, uma enfermidade, para sentir empatia, para dizer para vocês: eu passei por esse momento difícil e tenho propriedade para dizer: Jesus curou, Jesus libertou, Jesus deu livramento. Você vai hoje, neste momento, clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, sara a minha finança, sara os meus negócios. Senhor, amanhã os meus negócios, o Senhor está mandando cardume de peixe nos meus negócios, porque eu creio que o Senhor é um Deus que abre porta onde não tem porta. O Senhor manda clientes, o Senhor libera fechamento de negócio. O Senhor é meu advogado, Tu és o meu justo juiz. Tu és um Deus que quer prosperar a minha vida, mesmo nesse tempo de vacas magras, porque quando Deus tirou o povo do Egito,
Deus levou o povo para o deserto, e no deserto não faltou pão, não faltou água. Jesus, Ele mandou o maná. Quem é esse maná do céu? É Jesus, o pão da vida. Jesus é a água viva. E Jesus, Ele está no nosso meio. Ele vai liberar causas impossíveis nesta noite. Se Ele cura leproso, Ele ressuscita mortos. Meu irmão, Jesus abre as portas dos céus para abençoar os seus filhos. E o Senhor quer que você dê o testemunho. Vá para o templo e conte o que eu fiz para você. Chega de testemunho. Você vai dar testemunho que Jesus fez na sua vida, porque ou Ele está morto na sua vida, ou Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e hoje Ele está falando: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero declarar agora toda bancarrota nos nossos negócios. Ó Deus, amarração nos processos, bloqueio, Pai, cadeias espirituais de miséria, vai caindo por terra agora. Tranca a rua, todos os demônios de amarração, de confusão, saia da nossa finança, saia da nossa vida, saia do nosso projeto, saia das nossas viagens, planos, projetos, sonhos. Vai soltando tudo que nos pertence. Vai liberando-se passaporte, Senhor Jesus. Vai liberando-se visto. Vai liberando-se, ó Deus, esses sonhos, Pai. Libera, porque nós saímos da caverna, Pai. E nós nos aproximamos do Senhor. E estamos como aquele homem. Senhor, se Tu quiseres, o Senhor pode me abençoar. Se Tu quiseres. E o Senhor diz nesta noite, para mim, para você, e você que está me acompanhando pela internet: eu quero te abençoar. Mas creia somente, e tu verás a glória de Deus. De calabassuri anda labacaia, riquechonomanamasubala candaia, yokomai kundoro kinaya shanai, kununigano hanaya shekalmana, kuniyanduro andaresha, kunubiganoro makasuma, kunabasanduro kandaraba, kunmuyo chundai kandaya che. Creia somente, assim diz o Senhor, e vocês verão a minha glória, porque eu estou no meio do meu povo. As minhas mãos estão estendidas para vos abençoar, filhos meus. Mas não duvides, não duvides, mas creia somente. Creia somente, e tu verás a minha glória, porque eu sou o Senhor que operei no passado, realizei milagres no passado e realizo hoje. Eu me compadeço do teu sofrimento. Eu contemplo o teu coração nesta noite. E eu te digo: creia somente, e tu verás a minha glória. O que o diabo fez ao longo dos anos na sua vida, eu estou destruindo nesse momento. Eu estou anulando, eu estou aniquilando. Eu assino hoje esses papéis. Eu dou hoje a ordem para que saia esses papéis das mãos de corruptos e sejam liberados, porque eu sou o justo juiz. Eu dou o veredito final, eu dou a palavra final. E agindo eu, quem pode impedir? Eu estou quebrando hoje decreto de falência. Hoje estou quebrando decretos de falência. Estou mandando os cardumes de peixe nas tuas mãos. Você que trabalha na área de venda, você ficará maravilhado, saberá que eu dou a ordem para que as bênçãos chegue nas suas mãos, e saiba que eu sou o Deus da provisão. Eu coloco por terra esse espírito da miséria. Eu levanto o teu semblante nesta noite e te digo: filho, filha, esta batalha é do Senhor. Creia somente,
e tu verás que eu, Senhor, pleiteio a vossa causa nesta noite. Eu dou um basta nesta noite de toda malignidade que estava levando você ao fundo do poço. Eu, Senhor, estou no vosso meio. Eu visito o vosso lar. Eu visito o vosso lar. Eu trago paz no vosso lar. A partir desta noite você vai dormir como nunca dormiu, porque enquanto você dorme, eu trabalho para aquele que nele confia. Enquanto você dorme, eu estou pleiteando a vossa causa. Eu cuido de vós. Igreja, me entrega teu caminho ao Senhor, confia em mim. E eu, Senhor, farei maravilhas no vosso meio. Porque se eu não edificar a tua casa, em vão trabalhos que edificam. Porque está escrito: enquanto você dorme, eu trabalho, eu cuido, eu pleiteio a vossa causa, eu julgo a vossa causa. Nesta noite estou trazendo bênçãos para os meus filhos, estou trazendo dignidade financeira, estou quebrando hoje ciclo de maldição que acompanha desde antepassados, avós, falência, miséria, roubo. Eu quebro esse ciclo e vos abençoo nesta noite, e vocês vão contar as bênçãos, e vão testemunhar as bênçãos que eu realizo nesta noite, e saberão que eu estou no meio do meu povo. Assim diz o Senhor. Senhor, eu quero declarar agora, Pai, libertação na nossa alma também, Pai. Senhor, vai trazendo cura na alma, Pai. Porque quando a gente está no sofrimento, a gente se sente como um leproso, as pessoas fogem da gente. Cadê os amigos? Esquece da gente. Mas, Senhor, o verdadeiro amigo é aquele que entra em cena. Quando todos saem, esse Jesus entra em cena para nos abraçar, para nos perdoar e dizer: estou com você, filho, filha, não te desamparei, jamais te deixarei. Senhor, eu quero declarar nesta noite, Jesus, um batismo do amor de Deus no coração de todos nós, Senhor, porque Jesus se compadece de nós, Senhor. O Senhor tem compaixão de nós, e o Senhor, ó Deus, nos lembra que o Senhor preparou um lugar para nós lá na glória. Está escrito João 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, já preparei lugar para você. Mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Seja fiel nos princípios da palavra de Deus. Ame o Senhor acima das bênçãos. Ame o Senhor e ame o teu próximo como a si mesmo. Pai, eu quero abençoar todos os teus filhinhos, Pai, que eles saiam daqui sentindo amados pelo Senhor Jesus, aceitos, perdoados, libertos do pecado, do vício, Pai, porque hoje o Senhor nos liberta desse vício, Pai, que consome nosso dinheiro, que consome nossas energias, que consome a nossa vida. Pecado traz morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E hoje, Senhor, teus filhinhos receberam a libertação. Eu abençoo a todos, Pai, eu abençoo as famílias, Pai, e eu declaro alegria nos lares. Eu declaro a partir de hoje, teus filhos vão dormir em paz, porque o príncipe da paz, Jeová Shalom, está conosco. Ele é o Senhor da nossa casa, Ele é o Senhor da nossa vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com esta igreja desde agora para sempre. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa noite. Que Deus derrame nesta noite uma unção especial. Amém.